Boa noite, irmãos, irmãs. Vou tirar aqui a minha focinheira, minha máscara, isso aí é. Deixa eu levantar. Pronto, melhorou um pouquinho. Realmente, irmãos, tem uma coisa que nos motiva mais. Se está crescendo a violência, se a peste está aumentando, então nós temos que... Se é para se converter pessoas com esses tipos de dificuldades, vamos, aperta, Senhor, para que o teu reino se encha. Não é verdade? Bem, irmãos, vamos lá. Eu gostaria que os irmãos, eu não gosto de perder muito tempo, que nosso tempo aqui é meio limitado. Abra suas Bíblias no Evangelho de Mateus, São Mateus, fazendo um favor, capítulo 13. Eu gostaria de explanar para os irmãos, em poucas palavras, em pouco tempo, Mateus 13, onde aqui tem no meu título, a parábola do semeador. Também está lá em Marcos, né? De Marcos 4, de 1 a 20, está em Lucas, de 8, de 4 a 15, essa parábola é bem conhecida para os irmãos. Eu acredito que os irmãos já ouviram várias e várias vezes essa parábola. O pastor Exaltino Gomes Coelho, não sei se quem vai falar dele, ele sempre falava assim, essa parábola é a parábola do solo, porque vamos falar da semente que caiu no solo. No título está a parábola do semeador, mas eu não vou falar nem do solo, eu não vou falar de semeador, vou falar da semente que se trata aqui da palavra de Deus. Amém, amados irmãos? Eu gostaria que aqueles que se pudessem colocar assim de pé em referência à palavra de Deus, vamos ler numa leitura responsiva, irmão? Eu leio os ímpios, irmão, é só até o 8, até o 9 para fechar, o 9 é curtinho também, eu fecho, até o 8 e 9, eu vou iniciar do 1, e os irmãos aí, ó, apesar das diferenças de traduções e mais, eu acredito que dá para acompanhar, os irmãos lêem os pares, e assim nós sucessivamente todos participam da leitura bíblica, amém? Então diz assim, na minha tradução: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Três. E falou-lhe de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E vieram as aves e comeram. 5. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas veio o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Vou ler o 7 então. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 70 e outro a 30. Fechar com o 9. Vamos todos juntos ler o 9? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém? Vamos orar. Bendito e eterno e glorioso Deus, quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui, meu Pai, compartilhando a Tua palavra, que ela venha nos encher o nosso coração da Tua graça, da Tua misericórdia, e que o Senhor venha ser exaltado todo o tempo, meu Pai. Que o Teu nome venha ser glorificado para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar-se, por favor. Muito bem. Os irmãos entendem bem que Jesus aproveitou essa oportunidade, irmão. Por que ele aproveitou essa oportunidade da sociedade da época para falar de semente, para falar de plantações? É óbvio que lá na época só havia o quê? Agricultor, camponês, pescador, não era, irmã Alessandra? Pequenos produtores, e era isso que eles conheciam, era isso que ele tinha conhecimento. Jesus, com sua infinita sabedoria, aproveitou esse conhecimento que eles tinham e fez uma comparação com o reino de Deus. Para quê? Para eles assimilar, para eles entender
o que estava sendo falado ali. Amém? Mais uma coisa eu quero falar para os irmãos hoje à noite: nem sempre uma boa semente garante uma boa colheita. Os irmãos entendem isso? Nem sempre uma boa semente garante uma boa colheita. Eu sou agricultor, irmão. Nasci na roça. Já plantei de tudo que os irmãos imaginam. Graças a Deus, isso me fez rico, porque quando eu li a Bíblia, eu me senti dentro da Bíblia, porque isso me deu uma compreensão tão boa, fluiu tão bem na minha mente, que falava machado na raiz. Olha, eu costumo dar cascalenha, campinar, cutelo, cegar. Tem coisas que as pessoas não entendem, mas isso para mim, eu estou dentro de casa, porque eu conheço tudo. Então isso para mim foi muito bom, eu trago isso com muito orgulho. Já trabalhei na roça, conheço bem a agricultura. Não vou falar aqui, eu não sou pecuarista, não vou falar de agricultor não, mas vou falar do que o Senhor usou para nos enriquecer. Então, quando Jesus estava falando essas coisas, ele conhecia bem aquelas pessoas. Agora, por que ele não falou assim? Ele vai embaixo um pouco, ele vai falar que a palavra, o reino de Deus, é como uma semente de um grão de mostarda. Está nesse mesmo capítulo de Mateus, que é uma pequena semente, mas enche toda a terra, que ela cresce muito em rama. Por que ele não falou assim, não colocou assim? Ora, o reino de Deus é que nem o WhatsApp, só basta um clique, todos já estão sabendo. Ele não ia falar isso, irmão. Sabe por que ele ia falar isso? É porque ninguém sabia naquela época, ninguém sabia, não era, irmão Fernando, o que era o WhatsApp? Ninguém ia compreender. Jesus, obviamente, ele vai usar, irmão, para nós, o que eles conheciam na época, o que eles sabiam, tá? Então, dentro dessa palavra, quando fala assim que, primeiro vamos começar pela a semente que caiu na beira do caminho, os irmãos já conhecem, aquele que recebe a palavra, mas aí não tendo muita convicção em si, com alegria recebe, mas depois ela vai embora. Não é assim o mundo, irmão? Muitas pessoas vêm à igreja, está passando por alguma enfermidade, né, irmão? Teve algum problema conjugal, ou algumas coisas desse tipo, mas recebe a palavra com amor, com carinho, e cria aquele entusiasmo, mas depois, quando é sanado aquele problema, irmão, ele desaparece da igreja. Nunca mais aparece. Não é verdade, irmão Estevam? Nunca mais. Então, aí a palavra depois ele vem, Jesus vai falar da palavra que caiu em terreno cheio de pedras, não é isso? Aí esse terreno, a palavra de Deus caiu, não havia muita terra com profundidade, a pedra não deixava criar raiz, e acontece que aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, mas vindo alguns probleminha, o que acontece? Vai sair da igreja, irmão. O que eu queria colocar para vocês, eu não vou entrar muito nessa parábola, aí tem a dos espinhos, tem um espinho também, que o espinho sufoca, o irmão sabe, né? Jogou a semente, caiu lá dentro dos espinhos, cresceram junto, o espinho vai sufocar, que Jesus colocou nessa explicação dessa parábola, que são as riquezas, os bens materiais, as preocupações do mundo, sufocam a pessoa, que ela fica infrutífera, não flui. Mas o que eu queria passar para o irmão, que muitas vezes, irmão, a palavra de Deus, ela depende de nós para fazer um discipulado. Muitas vezes na igreja, muitas pessoas recebem a palavra, irmão, com alegria, recebem com motivação. E se nós não tiver junto com essas pessoas para fazer um discipulado, ela acaba desistindo da jornada, que não é boa. É difícil andar para com Cristo, é difícil uma jornada para o reino de Deus. E muitas pessoas, irmãos, elas acabam desistindo, como diz essa parábola de Jesus. Aí ele vai falar por último da semente que caiu na boa terra, que essa produziu 30, 60 e 100 por um, que frutificou. Não esquece quando eu falei que nem toda boa semente, ela vai garantir uma boa colheita. Sabe por quê? Eu já fui agricultor. Para você plantar uma boa semente, começa com a escolha da semente. O irmão sabia disso? Meu pai selecionava a semente. Depois tem uma coisa importante, irmão, que ele preparava o campo. Nós ia lá, nós roçava o mato, nós campinava, nós
às vezes passava o arado, passava o cultivador, nós cultivava aquela terra, forfava mais para poder colocar semente. Mas não só isso. Para escolher o solo, não é qualquer solo que dá uma plantação boa, irmão. Vai jogar uma semente num tabuleiro, num chão pissarrento, não vai dar fruto nenhum. Você tem que escolher uma boa terra, preparar a terra. Além de preparar a terra, irmão, tem uma dependência de Deus ainda para chuvas, para regar essa plantação, porque senão não vai dar ver colheita não, tá? Eu conheço bem o que é plantar, tem que ver. Além de você irrigar, fazer uma boa irrigação, irmão, tem também outra coisa. Tem algumas plantações que ela necessita de alguns resíduos tóxicos, o adubo para quê? Para que ela consiga crescer, para que ela consiga colocar frutos. Se você não adubar aquela planta, ela vai demorar a colocar frutos e vai demorar crescer junto com as outras, porque o solo é pobre, o solo é um solo que não tem muitos recursos. Além disso, ainda tem a praga da largata ainda, que você não conhece, eu conheço bem. Tem o bicho, irmão, se você não cuidar de uma planta, plantar uma semente, e você não cuidar dele, vem a largata e acaba com o milho, acaba com o arroz, acaba com o feijão, acaba com o algodão, acaba com tudo. Você tem que plantar uma semente, você tem que cuidar dela. Irmão, se uma pessoa pode vir um monte de pessoas aqui para a igreja, ia levantar a mão, mas se não haver o discipulado, pouquíssimas chances ela tem, nesse mundão, de permanecer aqui na igreja, irmão. Que nem eu falei, a gente tem que cuidar da plantação. Aí, mas tem uma coisa interessante, que muitas vezes, nós mesmos, será que nós estamos preparando os nossos filhos, estamos fazendo uma boa plantação para Deus? Porque talvez de repente nós não perdemos tempo para fazer uma boa plantação, não estamos adubando, não estamos colocando água, regando água direitinho com nossos filhos, e depois ele está lá no meio das drogas lá, e nós, nossa, o que foi que eu fiz? Ô, irmão, você não cuidou da semente, você jogou apenas a semente, mas você não deu uma boa assistência para teu filho, para ver um bom crescimento, para dar frutos, para ele frutificar. E muitas vezes até nós mesmos, nós não cuidamos da nossa saúde espiritual, irmão, nós estamos decaídos, nós estamos fracos, anêmicos nos bancos da igreja, por quê? Porque nós não reservemos tempo a sós para com Deus, que é o adubo em nossos corações. Nós não temos comunhão para com Deus, nós não contamos a Deus os nossos problemas, nossas situações, as nossas dificuldades. Aí depois nós não queremos vir na igreja nos domingos, só uma vez, por quê? Nós ficamos doentes também. A planta do mesmo jeito. Se você não cuidar dela, ela vai ficar doente. E nós também, se nós não se cuidarmos, nós vamos ficar doentes, nós vamos ser desestimulados a não participarmos do culto, desestimulados a não buscar a presença de Deus, desestimulados a não ter uma comunhão para com Deus. E desse jeito é o casal. Depois o casal está passando dificuldade. Nossa, meu casamento está indo de mal a pior. O que eu fiz? Pô, irmão, mas ela só presente, mas você... O que você está fazendo para você salvar o seu casamento? Você está chamando a sua esposa para orar? Você chama a sua esposa para buscar a presença de Deus? Você compartilha as bênçãos que Deus deu na tua vida com a sua esposa? Porque, irmão, se você não só jogou semente e não cuidou, a moça nova, o rapaz jovem, que está começando a namorar aí, agora não tem o duto de Natal, né? Do Natal. Aí sai um bocado de marginal da prisão. Aí a mocinha vê um de moto, aquela moto barulhenta, que faz muito barulho, eles passam na casa, fazendo barulho. Pula em cima da moto, de repente, vem uma tragédia na vida dela, ou não sei, não, mas foi você que procurou. Você não lançou, você não cuidou uma boa semente, foi você que buscou essa semente aí. Camarada quer ter um bom salário. Quem não quer ter um bom salário aqui? Me diga uma pessoa aqui que não quer ter um bom salário. Todos nós queremos ter um bom salário. Mas muitas vezes nós não se dedicamos a estudar, não fazemos 1, 2, 3, 4 faculdades. Você está entendendo, irmão, como é que funcionam as coisas? Nós temos que buscar, nós temos que plantar, nós temos que regar, nós temos que cuidar, irmão, porque senão as coisas não funcionam. Se nós não fizermos isso, irmão, depois nós ficamos reclamando das coisas, reclamamos até de Deus. Agora eu vejo todo mundo reclamando do calor, o dia era da chuva, está chovendo muito. Agora hoje eu vivo reclamando do calor. Para isso, você sabe reclamar? Por que negócio é esse?
Para com isso. Eu não vejo ninguém agradecendo a Deus. Eu estava vendo a irmã Alessandra, ela estava agradecendo a Deus aí por as bênçãos que estão derramadas. Se eu for contar as bênçãos que Deus tem derramado na minha vida, mas nós passamos aqui até a meia-noite o que Deus tem feito na minha vida. Não estou dizendo que eu sou melhor do que vocês, não é isso que eu estou dizendo não, irmão. Eu estou dizendo é a minha intimidade que eu tenho para com Deus, é o que Deus tem derramado na minha vida. Eu tenho falado disso para minha esposa e para minha família. O que Deus tem feito por nós é uma coisa, é insondável, às vezes muitas vezes não, nós. Porque foi bênção que Deus derramou na nossa vida. Mas é que eu não sou melhor. Mas tem que haver, irmão, um tempo para com Deus. Tem que haver uma comunhão para com Deus. Você tem que se entregar a Deus. Domingo, o pastor Claudomir, né, da igreja, ela falava isso, que você tem que fazer uma decisão completa para com Deus, e não pela metade, não parcial. Você tem que se entregar a Deus completamente. Tá? Outra coisa, irmão, a planta ela tem que ter raiz. Mesmo se você plantar uma planta, se ela não tiver uma boa raiz para buscar nutriente lá embaixo no solo, ela não vai crescer o suficiente forte. Qualquer vento que dá, meu filho, o que vai acontecer? Vai arrancar. Porque ela não tem raiz suficiente. Ela não tem consistência em si própria. Isso foi uma grande preocupação do apóstolo Paulo. Se o irmão fizer a analogia do Novo Testamento, a maior preocupação do apóstolo Paulo era essa. Ele implantou igreja naquelas regiões, ele implantou pessoas para pregar o evangelho, e ele estava com medo que o trabalho dele fosse todo por água abaixo. O que ele fez, irmão? O que ele fez? Papel e tinta. Jogou carta de recomendações para todas as igrejas. Foi ou não foi? O cuidado, irmão, com a semente que o apóstolo Paulo havia plantado, ele não fosse para trabalhar em vão. Então, o único meio que ele foi preso, não poderia estar junto dos irmãos, o que ele fez? Carta de recomendações para homens fiéis, para homens de sã doutrina, homens que tinham responsabilidade e compromisso com Deus, para falar do amor de Deus, para cuidar daquela semente das regiões onde ele tinha pregado o evangelho. Eu queria falar para um irmão hoje. Quem de vocês já ouviu falar do homem chamado John Harper? John Harper. Quem já ouviu falar nesse nome? John Harper. Levanta a mão aí. 2 pessoas. Agora, quem já ouviu falar no navio Titanic? Todo mundo já falar. Olha, até filme tem. Naquele navio havia um pastor batista escocês que estava viajando da Inglaterra para Chicago para uma série de conferências. O nome desse pastor era John Harper. Esse pastor, ele levava consigo, irmão, 2 filhas. Ele, há 2 meses atrás, a sua esposa tinha morrido. Ele já tinha ido a conferência lá em Chicago, estava indo a segunda conferência que ele ia fazer lá. Quando esse navio se chocou com o iceberg, era quase meia-noite, 11 horas. Você sabe por que morreu tanta gente naquele navio, naquele naufrágio? É que as pessoas não se preocuparam em se proteger não, porque haviam falado para ela que aquele navio era o mais seguro do mundo, ele não ia se submergir. Você sabia, as pessoas não se preocuparam, bateu e ficaram lá. John Harper, ele pegou as suas 2 filhas, pegou um bote, colocou as 2 filhas no bote. Quando ele viu que as suas 2 filhas tinham saído do navio, que o navio estava afundando, ele, minha filha, pode ir. Pegou um colete salva-vidas, ficou com um colete. Quando ele viu que as filhas dele já estavam longe dele, já tinha saído da área do navio, ele começou, irmão, e dentro do navio, se afundando num canto e no outro. Você já é salvo,
Você já tem Jesus, o pessoal tudo ali naquele nadando, pegando documento, outros morrendo afogados. Ele chegava lá: você já é salvo, você tem Jesus, aceita Jesus que você será salvo. E o pessoal naquele desespero assim, uns aceitavam, outros não. Falou para um rapaz: você aceita Jesus? Ele: rapaz, eu estou num maior sofrimento, você fala de Jesus numa hora dessa, isso é hora. Era a noite, irmão. E todo mundo naquele maior desespero, e John Harper corria de um lado, mergulhava, saía no outro. Você já aceitou Jesus? Aceita Jesus que você será salvo. Ele dentro do navio correndo, se afundando. Voltou naquele mesmo homem lá. Falou: você já é salvo, aquele homem que não queria aceitar Cristo. Aí o homem olhou assim para ele: rapaz, como é que eu vou ser salvo? Ele: você aceita Jesus que você vai ser salvo. John Harper tirou o colete salva-vida e entregou para ele. E ele saiu. Segundo o relato desse homem, ele mergulhou mais umas 5 vezes, mas pela hipotermia, porque era frio, água gelada, ele não conseguiu muito, mas ele pregou o evangelho para muitas pessoas ali. Ele literalmente entregou a sua vida, John Harper. Você não vai ver essa história em filme não, que o mundo não tem interesse de falar para vocês não, desse homem que entregou, literalmente entregou em cheiro de bálsamo perfumado para o Senhor Jesus. Como é que nós sabemos disso? 5 anos depois do naufrágio de Titanic, fizeram a reunião dos sobreviventes no Canadá, e o homem lá falou assim: olha, eu sou o último convexo, última pessoa que John Harper me converteu. Eu ia morrer e ele me deu o seu colete salva-vida, e ele salvou muitas pessoas ali. Além de salvar, ele pregou o evangelho para muitas pessoas que morreram. Não dá para saber se foi salvo ou foi não, mas esse homem, irmão, ele foi plantado uma semente dele, que essa semente ela germinou, ela frutificou, e ela deu muitos frutos para Jesus, 30, 60 e até 100 por 1. Tem muitos John Harper por aí. Esse é só um que eu quero falar para os irmãos. Essa história de John Harper, quase ninguém viu. O Titanic está o filme dele aí, mas ninguém ia falar de John Harper. Mas isso foi verdade. Ele entregou a sua vida aos pés de Jesus. Essa semente, ela frutificou. Irmão, que nós sejamos, irmãos, que nem John Harper. Eu compartilhei o dia para o meu irmão que quando eu li a história de John Harper, eu choro. Eu falei: meu irmão, eu choro porque ele deu a sua vida a Jesus, ele doou. Enquanto muitas vezes nós estamos brincando aqui nos bancos de ser crente, muitas vezes nós temos oportunidade, não, pessoal, ele entregou a sua vida como cheiro suave a Jesus. Esse homem. Tem muito John Harper por aí, entregando a sua. Não diga que é uma pandemiazinha, não impede não, irmão. Irmão, nós temos que fazer discípulo de Jesus. Não vamos deixar que Satanás tenha êxito carregando as pessoas da igreja. Quando a pessoa está na igreja, qualquer dificuldadezinha, não, nós temos que fazer discipulado, acompanhar. As igrejas ultimamente, ela tem se preocupado muito em pregar o evangelho. Agora, o discipulado, irmãos, teve que é pouco. Nós temos que acompanhar mais aquelas pessoas convertidas. Para quê? Para que ela venha frutificar, assim como o nosso amado irmão que deu sua vida a Jesus, John Harper. Qualquer um de vocês, quando tiver a oportunidade, leia um pouco da história desse homem. O que ele fez para Jesus. Não fez nada em mérito seu, nem para mas tudo que ele fez ali foi para a honra e glória sua. Sua filha, uma das suas filhas, ela morreu agora, em 1986. Ela morreu com 84 anos de idade. Contava muito bem essa história. Amém, meus amados irmãos? Era isso que eu tinha que falar para os irmãos. Uma boa semente, irmão, ela tem que estar para lá de baixo. Não esquece. Semente boa. Temos que preparar o solo, irmão Esteve. Temos que regar bem. Colocar adubo muitas vezes no solo, porque o solo é pobre, ele não tem muito colocar adubo fertilizante, né, que a gente chama, né? E outra coisa, tem que colocar muitas vezes, cuidar para que não seja atacado pela largata, pelos bichos, para quê? Para que venha morrer aquela plantinha. Amém? Vamos orar. Vou passar a palavra para o meu Esteve.
Ele vem chegando aqui, eu vou orar mais uma vez. Pode vir, Mateus. Onde você chegar, dá para mim orar. Bendito e eterno e glorioso Deus, mais uma vez, Senhor, estou agradecido pela Tua palavra, que cada vez mais ela enriquece o meu coração, ela enriquece a minha alma, ela é bálsamo para a minha vida. Senhor, não aparte de mim esse encanto da Tua palavra no meu coração, que eu tenha, Senhor, um coração sempre cheio de amor e grato pela Tua palavra, que liberta, que cura, que salva, que edifica as pessoas. Enche-nos aqui, meu Pai, da alegria da Tua salvação com esses meus amados irmãos, que o Senhor trabalhe no coração de cada um de nós, para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, e venhamos, meu Pai, a espalhar a Tua poderosa semente, meu Pai, que ela seja mais penetrante que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, os Hebreus 4:12. Abençoa-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor, nos leva em paz para nossos lares, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmã Esther.